E aí pessoal, hoje vamos trabalhar ligação iônica, tá bom? Aula passada estudamos formação de íons. Percebemos que metais, tá bom? Eles possuem alta eletropositividade, adquirem o octeto, tá bom? Perdendo elétrons, aí formam cátions, sinal positivo. Os ametais, que ficam lá do lado direito da tabela periódica, eles têm alta eletronegatividade, eles adquirem o octeto, ganhando elétrons e formando íons negativos, que são os ânions, tá bom? Isso foi o que a gente viu na última aula. Para entender a ligação iônica, vamos ter que ter esses conceitos em mente, tá bom? Já bem estudados. O sal de cozinha, tá? É o exemplo mais clássico da ligação iônica, mais estudado na química, muito usado, tá? Para explicar aí os fenômenos que acontecem com esse tipo de ligação. É uma substância de domínio de todas as pessoas, né? Para culinária, tá bom? E para outros procedimentos químicos. É um sal muito conhecido, uma substância muito conhecida, e todo mundo aí sabe um pouco das características dessa substância. O que a gente pode perceber aqui, ó, dessa pessoa que está usando ele, né? Você pode tocar, ele não é corrosivo. O que a gente pode fazer? Eu até indico que vocês façam essas anotações, tá? Aí no resumozinho de vocês. Ele tem um nome químico, tá bom? Primeiramente que ele é conhecido como cloreto de sódio. Na verdade, o nome dele é cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, tá bom? E é uma substância química formada justamente por ligação iônica, mas a gente não vai entender isso só falando, a gente vai entender isso de forma química já, tá bom? Logo, o que a gente pode perceber mais? Ela é sólida, se você está pegando aqui, ó, ela não é líquida, eu não vi sal líquido ainda hoje, tá? Todos os sal que eu conheço, ele é sólido, principalmente o sal de cozinha, tá? Nessa forma, na temperatura ambiente, né, pessoal? 25 graus Celsius ali, vamos supor, e 1 atm. Nas condições ambientes padrões. Ela é sólida, ela é branca, né? A gente vê que ela tem um aspecto branco, e quando você prova, que é uma substância da culinária, né, que você pode provar, você prova ela, você sabe que ela é salgada, e ela dá aquele gosto especial nos alimentos, principalmente as carnes. Agora, por que isso é sólido na temperatura ambiente? É a ligação iônica que vai te explicar isso, tá bom? Como já estudamos, tá? A gente estudou a formação de íons, e o sal de cozinha é formado do cloro e do sódio. Vai ficar bem mais fácil de você entender a formação. Ó, o átomo de sódio, tá bom? Ele tem a sua estabilidade quando ele perde um elétron. Por que isso acontece? Acabei de explicar no início da aula. O sódio ele é um metal e ele vai se estabilizar perdendo um elétron, formando cátions, tá? O outro átomo é o cloro. Ele ganha estabilidade ganhando um elétron, tá? Com o ganho de um elétron. Então, vai existir a transferência. Enquanto esse cara aqui quer perder, esse outro aqui quer ganhar, tá bom? Então, eu vou transferir um elétron daqui para cá. Dá certinho. Enquanto um quer perder, o outro quer ganhar, tá bom? Então, o que vai acontecer? A transferência de um elétron de um átomo para o outro, tá ok? Então, a formação de íons estáveis de cargas opostas. Quem é que eu formo? O sódio, que é o Na positivo, e o cloro, que é o Cl negativo. Quem tem dificuldades ainda nessa formação de íons e entender esse sinal positivo e negativo, aconselho a ver a última aula. Eu vou deixar o iCardzinho no final, tá bom? Que fala só da formação de íons. Eu fiz a distribuição eletrônica, falei da camada de valência disso e expliquei bonitinho por que acontece. Então, o sódio vai perder e vai doar aqui para o nosso colega cloro, tá bom? Uma relação de muita intimidade entre os dois, de muita afinidade entre esses dois átomos que formam a substância que a gente tanto precisa, que é o sal de cozinha, tá? Então, ó, eu tenho uma coisinha que eu chamo de representação de Lewis, tá? Muita atenção na representação de Lewis, pessoal, tá bom? Que é muito pedido nas questões. Eu tenho aqui, ó, o Na+ e o Cl-. O que vai acontecer? Essa bolinha azul, ela representa um elétron da camada de valência. Por que só tem um? Porque na distribuição eletrônica do sódio aqui, só vai ter um elétron na camada de valência. Quando tu distribui o cloro, que está lá na família 17 da tabela periódica, tu percebe que ele tem 7 elétrons na última camada. Esse cara perde esse elétron para ficar com 8 na penúltima,
camada, e esse cara que ganha esse elétron do sódio para ficar com 8 e os dois terem seus octetos estabelecidos. Quando essa transferência acontece, formam o que a gente chama de composto iônico, tá bom? Que é o Na e o Cl juntos. Percebam que eles estão entre colchetes, que é justamente o que a representação de Lewis pede para vocês, tá bom? Então, se eu pedir para vocês, me represente aí, faça a representação de Lewis para os seguintes compostos, o que vocês vão colocar? Os elétrons de valências que foram estabelecidas e os sinais aqui dos íons, tá bom? E também, normalmente você usa entre colchetes, às vezes eu já vi que não usam em alguns compostos, mas você coloca aqui a indicação dos colchetes, tá bom? Para indicar as cargas opostas. Pessoal, esse aqui vai formar uma carga positiva e esse é uma carga negativa. Cargas opostas se atraem. Existe uma força de atração entre essas cargas, de cargas de sinais contrários. Positivo atrai negativo, tá bom? E essa atração aqui, pessoal, eles ficam próximos um do outro, é chamada de ligação iônica. Aqui eu tenho uma ligação entre eles, tá bom? Um depende do outro para ficar estável. E aí eu tenho a ligação iônica sendo formada. Muita atenção, anota essa dica. Entre esses dois átomos aqui eu tenho uma força de atração, é chamada de força eletrostática, tá? Essa ligação ela é com uma força que une eles dois, tá? Entenda essa ligação como uma força que mantém esses dois compostos unidos, que formam uma nova substância. Pessoal, eles separados, o sódio e o cloro, são coisas diferentes. Quando eles se unem para formar uma ligação iônica, eles formam uma nova substância, que é o sal de cozinha, tá bom? Representação de Lewis é assim, e isso aqui é um composto iônico. Eu tenho aqui uma tabela resumo de como é que a ligação iônica acontece, entre que tipo de elemento, tá? Anota essa tabela para que você não se esqueça. Sempre que eu tiver um metal se ligando com um ametal, eu vou formar ligação iônica, eu vou formar um composto iônico. Exemplo, NaCl. O Na é um metal, o Cl é um ametal, lá na tabela periódica. Forma composto iônico, ligação iônica. Cálcio, e oxigênio. O oxigênio está minúsculo aqui, é maiúsculo, viu, gente? Só um errozinho aqui de digitação. Então, o cloro e o oxigênio. Cloro é metal, o oxigênio ametal, tá? O próximo aqui, alumínio O3, é um composto iônico, professor? Sim, como é que eu sei disso só olhando para a fórmula molecular? O Al, que é o alumínio, ele é um metal. O oxigênio é um metal da tabela periódica. Então, metal com metal sempre forma um composto iônico, ligação iônica, consequentemente. Outra situação, quando eu tenho um metal e um hidrogênio. Esse é um caso mais difícil da gente encontrar, mas experimentalmente já é visto, tá bom? Então, um metal com o hidrogênio formam ligação iônica também. Exemplo é o CaH2, tá certo? É o hidreto de cálcio aqui, pessoal. Ele forma esse composto que tem ligação iônica em sua estrutura, tá ok? Existem outros, fica como pesquisa para vocês, tá? Então, sempre lembre, metal com metal, metal e hidrogênio. Tá, ok? Essa relação aqui sempre formam compostos iônicos, consequentemente ligação iônica, tá? A gente pode perceber que esses átomos se apresentam de forma diferente nas ligações. Olha só, quando átomos se transformam em íons, suas estruturas alteram-se drasticamente, eles mudam. Quando formam a ligação muda, quando estão isolados é de um jeito, quando estão juntos é de outro, tá? Olha só, o sódio metálico. Aqui eu tenho o sódio, que é o Na. Olha só como ele é um sólidozinho branco. Tá? Uma pastazinha branca, viu? Facilmente cortado. Ele é um metal, mas é facilmente cortado por uma faca, por exemplo. Por que ele está mergulhado aqui, ó, em querosene? Justamente porque se esse sódio aqui na natureza ele se encontrar com água, gera uma explosão muito violenta. Por isso que os químicos, né, colocam ele dentro de um recipiente mergulhado em querosene, para evitar o contato com a água, ó, consequentemente uma explosão. Então é assim que o Na fica na natureza. Aquele sódio que a gente vê na tabela periódica, o Nazinho, tá bom? O cloro, normalmente ele fica na forma de gás cloro, Cl2, tá? Porque o cloro iônico ele é um pouco mais difícil de você encontrar ele na forma isolada, tá? Na forma da natureza normalmente tu encontra gás cloro, que é o Cl2, tá? E ele é um gás verde,
tá, pessoal? E tóxico, tá bom? Por isso que ele está preso aqui dentro desse recipiente, desse tubo de ensaio. E quando eu junto o sódio, que é esse sólido branco, com esse gás, né, que no caso o cloro, eu formo o sal de cozinha, né, algo que era explosivo e tóxico, eu formo algo que eu uso na culinária, tá bom? Que é esse sólido branco aqui, ó, tá bom? Que não é tóxico, tá bom? Depende, né, da quantidade. O sal que a gente usa na nossa cozinha, ele também tem algumas partículas de iodo, justamente para poder evitar problemas no nosso organismo. Ele puro, né, em excesso, é errado de você consumir, gera aí a chamada hipertensão e tudo mais, outros problemas, tá, no seu organismo. Então ele tem que ser consumido de forma correta. Ele não é apenas usado na culinária, ele é utilizado também em outros ramos da química, tá bom? Lá na eletroquímica também ele é muito usado. Então o cloreto de sódio, que é esse NaCl, ele é um exemplo muito clássico da química, tá ok? Principalmente da ligação iônica. Toda vez que eu falo de ligação iônica, normalmente a gente trabalha aí com NaCl e os seus derivados, né, os próximos compostos de ligação iônica, como eu falei na tabela anterior. Então, entenda que na natureza, os átomos isolados eles apresentam-se de uma forma. Quando eles estão unidos por ligações químicas, por atrações, eles formam outras coisas, tá certo? Então, existem infinitas possibilidades de combinação entre os átomos. Eu só tenho que entender como é que ela acontece. E tu entendendo essa relação aqui, ó, tu já gera qualquer coisa. Tu olha para um metal junto com um metal, eu já entendo que é um composto iônico. Eu olho para um metal com hidrogênio, eu já sei que é ligação iônica. Então não preciso decorar todos os compostos que existem, tá? Eu apenas preciso saber como é que eles se formam. Uma última informação sobre, tá, a ligação iônica nessa aula de hoje. A gente vai continuar os estudos. Os retículos cristalínicos iônicos. Em condições ambientes, está dizendo aqui, toda substância iônica é sólida. Por isso vem aquela resposta do início da aula. Por que o sal de cozinha é sólido na temperatura ambiente? Por que ele não é líquido, ele não é um gás? Existe uma atração entre o átomo de sódio e de cloro, tá bom? Esses átomos eles se unem, pessoal, formando uma rede de organização, ó, tá? Eles formam essa célula de organização química aqui, esse cubo. Por isso que formam cristais. E a atração entre esse átomo de sódio e de cloro é muito, muito forte. É uma atração muito forte. Por exemplo, se eu quiser quebrar essa atração aqui, eu necessito de muita energia, tá? Então, eles formam uma rede ordenada, tá, de ligação que a gente conhece como retículo cristalino iônico. Então, toda essa organização aqui entre os átomos de cloro e sódio é um retículo cristalino que a gente conhece, retículo cristalino, tá bom? E como essa atração entre eles é muito, muito forte, ela vai se apresentar sólida, porque o ponto de fusão e ebulição deles são muito altos, tá? Então, por exemplo, para passar isso aqui para o estado gasoso, eu necessito de muita energia, tá? Para passar para o estado líquido, eu preciso de muita energia, tá bom? Porque o ponto de ebulição e fusão deles é muito grande. Tá? Para me passar o sal de cozinha para o estado líquido, eu necessito de muita energia, tá ok? Então eu quero até que vocês pesquisem aí o ponto de ebulição e fusão do cloreto de sódio, para vocês perceberem como a temperatura é altíssima para transformar isso no estado líquido, tá? Por isso que na temperatura ambiente ele se mantém no estado sólido, tá bom? Compostos iônicos que têm ligação iônica, eles formam retículos cristalinos iônicos e normalmente eles se apresentam no estado sólido na temperatura ambiente, tá ok? Então a gente fica por aqui com essa última informação. Não se espante quando você vê retículos cristalinos iônicos, porque trata-se de compostos iônicos que apresentam ligação iônicas de forma bem simples, tá ok? Também não se preocupe com essa organização aqui, tá? Essa organização aqui vai depender do tipo de átomo e a gente vai fazer uma aula especial sobre isso, tá bom? Que é muito legal, faz parte da engenharia de materiais, tá certo? Então até a próxima aula e qualquer dúvida entre em contato. Forte abraço.